Oi gente, tudo bem? Eu sou a Tuane com E, tá? Não é com H nem com Y, por favor. E hoje eu vim contar uma novidade que eu ainda fico meio bobinho, com o coração quentinho pra dizer, que é eu escrevi um livro! Eu tô muito feliz porque desde que eu era criança eu queria ser escritora, dá pra acreditar? Acho que redatores publicitários se identificam bastante com essa história, né? De querer escrever um livro e fazer redação publicitária. Mas eu tive a ideia de escrever este livro que eu finalizei esse ano, quando eu tinha uns 15 ou 16 anos. Eu pensei no plot de que a protagonista retiraria ali a espada da rocha e por isso ela seria a rainha herdeira legítima do trono do Reino Unido. Porque, enfim, eu tinha acabado de ler A Seleção, estava começando a me apaixonar ali pelas fantasias. Então eu queria escrever algo nesse sentido, que tivesse um universo mágico e tal. Mas acabou que eu fiquei empacada na história e acabei desistindo, né? Passou-se quase uma década, porque agora eu tenho 25 anos. E eu tinha justamente colocado nas minhas resoluções deste ano que eu escreveria um livro. Eu mantive a escrita e a leitura como hobby da adolescência para a vida adulta. Até hoje são duas das coisas que eu mais amo fazer na vida. Então, eu decidi que esse seria o ano em que eu escreveria o meu livro. E aí eu resolvi trabalhar nessa história que eu tinha pensado há 10 anos atrás. E olha, hoje eu até penso que ainda bem que não foi a Tuane de 15 anos que escreveu essa história. Porque ia ser uma ficção adolescente, sabe, gente? Ela ia terminar ali junto com o Príncipe Encantado. A gente não quer isso, entendeu? Né? Durante esse período eu nunca esqueci dos personagens, mas eu fui consumindo séries mais adultas, tipo Os Diários de um Vampiro, lendo romantasias, né? Romances que misturam fantasia ali, mais adultos, como é o caso de Acotar, Trono de Vidro. Isso foi ali amadurecendo o meu gosto por romantasias. E aí, no início desse ano, eu entrei de férias do trabalho e decidi trabalhar nessa história. Eu não cheguei a fazer uma escaleta certinho, sabe? Planejando o que eu queria que acontecesse em cada capítulo. Pelo contrário, eu sentei, comecei a escrever e ali naquelas 2 semanas que eu tinha de férias, eu consegui imaginar exatamente a sequência de acontecimentos e como eu queria que esse primeiro livro terminasse. Mas eu também pesquisei muito durante esse período sobre a mitologia celta, porque a nossa protagonista é irlandesa por parte de pai, né? Ela passou a maior parte da vida dela na Irlanda antes de ir para a Inglaterra. E aí, a partir dessa mitologia celta, eu consegui construir personagens que teriam poderes relacionados aos deuses, às divindades celtas. Então, a protagonista, ela herda poderes de luz por conta do deus Lugh, e o protagonista, ele herda, por assim dizer, poderes relacionados à sombra e escuridão. Eu já dei um belo do spoiler, né, sobre o plot em si, mas a história, ela se passa no século 23, depois que já teve uma grande terceira guerra. Os países estão ali em conflitos, em guerras constantes, porque os recursos naturais estão mais reduzidos. E nisso, quando tem a virada do século, o Reino Unido sofre um golpe militar. Então, o primeiro-ministro derruba a família real em praça pública, entenderam? E o Reino Unido acaba virando ali uma ditadura extremamente religiosa e nacionalista, em que as mulheres não têm muitos direitos. Porém, nesse reino antigo, em que ainda há pessoas com magia, já havia ali uma profecia no século passado sobre uma rainha prometida por Merlin, que herdaria a luz de Lugh, e estaria destinada a libertar o Reino Unido e unir o reino dos semi-mortais e dos mortais. E aí a gente tem um protagonista, um guerreiro, um agente da coroa, que foi destinado a encontrar a herdeira do trono, que é a nossa protagonista, proteger ela e ajudar ela a reivindicar o trono. Mas o nosso mocinho, que não é bem um mocinho, né, tá mais para vilão, ele tem segredos muito doloridos ali na família dele, que ele não consegue falar sobre o assunto, e ele acaba ficando em dúvida entre seguir o coração e o dever.
ainda assim, ele aceita o destino que os deuses colocaram para ele e encontra a nossa mocinha. Basicamente, a história é sobre isso. Agora falando um pouco sobre publicação. Vai ter versão física? Não. Gente, eu não estou pensando em enviar meu livro para nenhuma editora, porque assim, não sou um nome conhecido e muita gente está escrevendo livros agora, então eu decidi publicar ele inicialmente no Wattpad para eu ter feedback, ver o que as pessoas acham. Já enviei o e-book certinho para os meus amigos lerem, me darem a opinião deles. O que eu estou pensando em fazer é publicar no KDP, que é a plataforma da Amazon, né, ali do Kindle, para lançar ele de forma independente como e-book. Porém, antes eu vou contratar um revisor profissional para deixar a história o mais perfeita possível. E se você já leu, você pode estar se perguntando, mas vai ter continuação? Sim, vai ter continuação. Eu já comecei a planejar o segundo volume da saga, que é a Rainha de Innisfail, porém, eu quero ir para a Inglaterra e para a Irlanda antes de terminar de escrever o segundo volume. Eu acho que seria muito válido visitar os lugares que são citados na história e conhecer pessoalmente a cultura dos dois países. Acho que isso enriqueceria bastante a história, né? Então, por enquanto é isso. Eu espero que vocês gostem de acompanhar essa minha nova fase como escritora e leiam A Herdeira de Merlin. Eu vou deixar o link da história no Wattpad para você que já usa essa plataforma. E se você não usa a plataforma de leitura, eu vou deixar também o link do e-book completo formatado aqui embaixo, disponível de forma gratuita. Um beijo e até o próximo vídeo.